Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha irmã fez minha família me cortar relações porque engravidei fora do casamento, mas o karma chegou para ela mais cedo do que eu pensava. Olá, eu, que tenho 28 anos, não tenho uma relação muito boa com minha família. O que estou prestes a contar diz respeito principalmente à minha irmã Silvia, de 25 anos, que é minha irmã mais nova. Durante um tempo, não tive absolutamente nenhum contato com minha família. Inicialmente foi uma decisão deles e mais tarde foi uma decisão minha. Sei que tudo isso pode soar muito complicado, então tentarei explicar minha situação da melhor forma possível. Esta publicação pode ser um pouco longa, mas acredito que devo contar tudo sobre o meu passado para que vocês entendam toda a história. O contexto é necessário, já que quero dar a versão mais detalhada possível, então falarei sobre isso primeiro, antes de contar exatamente qual é o meu problema. Eu engravidei quando tinha 23 anos. Não era casada, mas tinha um namorado, então basicamente era um filho fora do casamento. Para muitos de vocês isso pode não parecer um grande problema, já que pode acontecer com qualquer pessoa e de fato acontece muito. Foi uma gravidez acidental, e nem meu ex-namorado nem eu estávamos preparados para isso. Era algo grande demais para lidarmos naquela idade. Mas não havia como eu terminar a minha gravidez, eu estava decidida a ter meu filho. O problema era que eu estava extremamente assustada e estressada por um motivo. Minha família despreza seriamente pessoas que engravidam fora do casamento. Estou falando sério quando digo que eles são muito rígidos em relação a isso. Eu sabia que toda a minha família me deserdaria e me isolaria assim que soubessem. Talvez eles tivessem sido mais compreensivos se meu ex tivesse planejado se casar comigo e criar o filho junto, mas ele basicamente lavou as mãos de mim assim que soube da gravidez. Ele não queria ser pai e definitivamente não queria se casar comigo. Quando recusei interromper a gravidez, ele terminou comigo e disse para eu nunca mais entrar em contato com ele. Eu estava com medo, completamente sozinha, e nem sabia em quem confiar. Eu tinha muito medo de contar para minha família porque sabia como eles reagiriam. Estava tentando criar coragem para contar, mas Silvia foi mais rápida. Ela tinha ido ao meu apartamento buscar algo e possivelmente estava fuçando. Ela encontrou o teste de gravidez e as vitaminas pré-natais, em seguida, contou tudo para todos. Em questão de dias, toda a família parou de falar comigo. Meus próprios pais me disseram coisas horríveis e falaram que eu os havia envergonhado, a eles e a mim mesma. Disseram que eu era um fracasso e que tinha arruinado completamente a minha vida. Silvia espalhou a notícia para os parentes distantes e conseguiu que eles também me proibissem de vê-los. Ela estava adorando o fato de que, praticamente, eu estava sendo deserdada. Ela começou a espalhar mentiras sobre mim, dizendo que eu era uma mulher fácil. Até disse para algumas pessoas que meu ex tinha me deixado porque eu estava saindo com várias pessoas e nem sabia quem era o pai do bebê. Tudo mentira, é claro. Eu tentei contar a verdade para minha família, mas o simples fato de eu estar grávida foi suficiente para que eles me expulsassem de suas vidas. Eles me insultavam cada vez que eu tentava falar com eles e até me disseram que nunca fariam parte da minha vida ou da vida do meu filho. Essa fase da minha vida foi uma das mais difíceis que já tive que enfrentar, até mais do que a própria gravidez. Por mais estranho que pareça, eventualmente meus pais mudaram de ideia, mas isso não importava, porque eu acabei tendo um aborto espontâneo. Já se passaram 5 anos desde então. Agora, tenho uma relação mais ou menos decente com meus pais e alguns membros da família estendida. Eu estava satisfeita com a forma como as coisas estavam, e não queria me envolver muito com a família novamente. Então, há 2 dias, minha irmã Silvia apareceu na minha porta chorando. Bem, agora ela está na mesma situação que eu e está entrando em pânico. Ela está grávida e o namorado não quer se envolver. Minha irmã queria que eu a acolhesse e ajudasse porque foi deserdada da mesma forma que eu fui. Agora, o que acontece é que para mim foi muito mais fácil lidar com a situação porque eu era uma mulher que trabalhava e tinha minha própria renda. Sim, o pai havia desaparecido, mas isso realmente não importava porque eu ainda tinha os meios para criar meu filho. Simplesmente foi azar não poder ficar com meu bebê. O estresse de tudo isso me deixou doente e acabou causando meu aborto espontâneo. E não estou inventando isso. Foi o que o médico suspeitou, já que eu não tinha problemas médicos e fui bastante cuidadosa durante a gravidez. Embora estivesse sobrecarregada, fiz tudo o que pude para manter meu bebê saudável. Infelizmente foi demais para mim, e o que aconteceu já estava fora do meu controle. Ainda assim, mesmo sem ter um sistema de apoio, eu tinha meu dinheiro. Não precisava depender de ninguém. Mas no caso da minha irmã, as coisas são muito diferentes. Ela mora com meus pais, não foi para a universidade e não consegue manter um emprego por mais de 3 meses. Não tenho certeza de qual é o problema dela com o trabalho e nunca me interessei em descobrir.
Prefiro não saber nada sobre ela, e a pouca informação que tenho vem da minha mãe, que às vezes desabafa comigo quando está frustrada. Então, Silvia não tem os meios para se sustentar sozinha. Meus pais não se importaram, e o restante da família também não. Eles estão marginalizando e isolando ela da mesma forma que fizeram comigo. Talvez vocês pensem que sou um monstro, mas me recusei a ajudá-la. Não gostei da forma como ela chegou, se sentindo confiante de que eu ajudaria depois de tudo que me fez. Silvia não gostou nada de eu ter recusado ajudá-la. Ela chorou e chorou, até que ficou furiosa e começou a gritar comigo. Me acusou de ser uma desgraçada por não ajudar minha única irmã no momento em que mais precisava. Também me chamou de outras coisas porque, segundo ela, eu estava negando ajuda, mesmo tendo passado exatamente pela mesma situação. Fiquei tão irritada que resolvi desabafar. Lembrei, de forma nada amigável, como ela me tratou quando eu estava na mesma situação. Isso não fez a menor diferença para ela, porque se recusou a aceitar. Para Silvia, tudo deveria ser perdoado e esquecido, porque eu era a irmã mais velha e ela, a mais nova, então eu deveria ter alguma consideração por isso. Eu estava tão cansada dela naquele momento que a expulsei da minha casa e fechei a porta o mais rápido possível. Mas isso não a impediu de me encher de mensagens de texto e chamadas. Ela até conseguiu que os amigos dela interviessem e me dissessem que eu era a encarnação de Satanás. Imagino que, no caso dela, ela seria a Virgem Maria, claro. Também mencionaram que eu estava condenando meu pobre sobrinho ou sobrinha a uma vida de fracasso por não dar as oportunidades que ele ou ela merece. Tive que responder a alguns comentários. Não sei se fiz certo, mas disse que eles mesmos poderiam oferecer essa ajuda, já que estavam tão preocupados. Agora, Silvia estava se esforçando para ser a encarnação de Satanás, e isso me deixou um pouco confusa e até com raiva. O que realmente me deixou perplexa foi que meus pais entraram em contato comigo e perguntaram se eu ajudaria minha irmã. Não consigo entender como, para eles, estava tudo bem se recusarem a ajudar, mas eu não posso fazer o mesmo. Uma coisa que me incomoda é que eu sei que a criança é inocente, e isso me faz sentir mal por ela. Silvia, no entanto, nunca terá minha simpatia. Sinto que estou presa em uma situação ruim. Não importa o que eu faça, vou me sentir mal de alguma forma. Não por Silvia, é claro, mas pela criança que terá ela como mãe. Vocês acham que estou agindo certo? Algum conselho? Edição, alguns de vocês fizeram perguntas interessantes e diretas sobre por que eu continuo guardando o rancor da minha irmã, mas aparentemente deixei passar o que meus pais fizeram. Bem, não foi que eu simplesmente perdoei meus pais sem mais nem menos. Como mencionei, meus pais fizeram as pazes comigo e fizeram tudo ao seu alcance para restabelecer uma relação comigo. Eles se aproximaram de mim um mês depois do meu aborto espontâneo e disseram que, afinal de contas, não queriam me afastar. Eles não sabiam sobre o meu aborto e estavam prontos para me aceitar, junto com meu filho. Tanto minha mãe quanto meu pai foram extremamente gentis e pediram desculpas por terem reagido tão mal. Eles ficaram muito tristes quando contei que tinha perdido o bebê. Desde então foi uma longa e difícil batalha para eles. Durante os 6 meses seguintes, não tive contato com eles e rejeitei todas as tentativas de reconciliação. Eles nunca desistiram de fazer as pazes, pediram desculpas de todas as formas possíveis e até foram para a terapia para trabalhar nisso. Quando lentamente começamos a falar novamente, minha querida irmã correu para contar à família estendida que meus pais estavam tentando me perdoar e me trazer de volta para a família. Muitos dos meus parentes se rebelaram contra essa ideia e pressionaram meus pais para cortarem contato comigo, mas meus pais, ao invés disso, cortaram contato com eles e convenceram os familiares neutros a me aceitarem de volta. Eu não perdoei meus pais por capricho. Eles levaram mais de 3 anos de esforço para reconquistar minha confiança. Eles sabem que ainda os culpo pelo meu aborto espontâneo, mas também eles mesmos se culpam. Não tenho interesse em tomar partido aqui. Não estou agindo por ciúmes ou capricho. Minha irmã foi uma pessoa horrível comigo e nunca se desculpou por sua parte em tudo isso. Na verdade, tentou manipular a família estendida para forçar meus pais a não se reconciliarem comigo. Vocês conseguem entender o quão louca e repugnante ela é? Como se supõe que eu a perdoe depois de tudo isso? Como perdoar alguém que nem sequer pediu perdão? Atualização 1. Olá. Houve alguns comentários sobre como eu deveria pensar na criança inocente e tentar ajudar minha irmã pelo bem do bebê. É mais fácil dizer do que fazer, pessoal. Não vejo uma maneira de ajudar a criança sem ajudar a mãe. Uma coisa da qual tenho certeza é que não quero ajudar Silvia de forma alguma. Podem me chamar de rancorosa se quiserem, mas não me importo. Ela nem sequer consegue me mostrar o mínimo de respeito e se desculpar por ter arruinado a minha vida. Então, não vejo por que eu deveria ter algo a ver com ela. Por sorte, outros comentaristas mencionaram que é responsabilidade dos meus pais cuidarem do bebê inocente, e isso me deixa mais tranquila.
Eu teria sido prestativa e a recebido de braços abertos se ela tivesse feito sequer uma fração do que meus pais fizeram para fazer as pazes. Não precisava ser algo grandioso, mas minha irmã nem sequer pediu desculpas. Na verdade, ela continua fugindo das minhas perguntas sobre o assunto. Tudo o que ela precisava fazer era se desculpar, mas isso parece ser algo difícil demais para ela. Além disso, muitos de vocês estão irritados com meus pais, e eu entendo. Eu também fiquei por muito tempo. Foi muito difícil fazer as pazes com eles, e não diria que hoje temos a mesma relação de antes. Uma coisa que também me confunde é porque meus pais não estão ajudando minha irmã. Quero dizer, agora eles sabem que a postura deles sobre filhos fora do casamento está um pouco ultrapassada e não é útil. Nada disso faz sentido. Eles cuidaram de Sylvia a vida inteira, então é estranho que agora eles a tenham expulsado. Por muito tempo, eu pensei que Sylvia sempre conseguiria o que queria porque havia um certo favoritismo em relação a ela. Não esperava que Sylvia passasse pelo mesmo que eu, mas imaginava que eles agiriam de forma diferente. Primeiro, porque fizeram as pazes comigo, e segundo, porque Sylvia é a favorita deles. Talvez eu devesse conversar com eles e entender o que está acontecendo. Todo esse caos está mexendo com a minha cabeça e me irritando. Eles querem que eu ajude Sylvia, mas não estão dispostos a acolhê-la. Esse comportamento é muito estranho e suspeito. Não sei o que o resto da família está fazendo. Conhecendo-os, diria que não estão felizes com Sylvia e suas escolhas de vida. Na verdade, nunca estiveram. Sylvia sempre enfrentou muitas críticas da família por não levar a vida a sério e ser muito dependente dos nossos pais. Acho que é por isso que ela estava tão desesperada para me ver cair em desgraça, para que as pessoas a criticassem menos e desviassem sua atenção. Francamente, não é como se Sylvia tivesse perdido o rumo apenas nos últimos anos. Ela sempre foi uma criança sem direção, que adorava cometer erros e não mostrava remorso por suas ações. Meus pais tentaram educá-la, mas raramente funcionava. Sylvia não levava a sério sua educação, mas esperava que nossos pais resolvessem qualquer problema acadêmico que tivesse. Não tenho certeza de qual era a lógica dela, já que perdi o interesse nas bobagens dela há muito tempo. Não fico surpresa que Sylvia tenha acabado grávida fora do casamento e sem dinheiro para se sustentar. Ela sempre teve o hábito de ser irresponsável e de viver sob a mentalidade de haverá tempo para pensar nas consequências depois. Sei que agora pareço hipócrita, mas eu sempre fui muito cuidadosa com a minha vida. Minha gravidez foi uma grande surpresa e aconteceu do nada. O rapaz com quem eu estava saindo tinha problemas com a ideia de paternidade, então desapareceu quando dei a notícia. Ainda assim, minha vida estava organizada, e eu não teria dependido de ninguém para criar meu filho. As circunstâncias de Sylvia são muito diferentes das minhas. Enfim, acho que já desabafei o suficiente por hoje. Vou tentar conversar com meus pais e descobrir o que diabos está acontecendo com eles. Voltarei sem vergonha nenhuma para pedir ajuda novamente, porque sei que esse caos está longe de acabar. Atualização 2. Olá. Conversei com meus pais sobre a situação, e agora tudo está muito mais claro do que antes. Desculpem se não consegui responder a alguns comentários anteriormente, mas eu sabia tão pouco quanto vocês. Com esta publicação, espero responder o máximo que puder. E caso algo fique pendente, responderei aos comentários depois de publicar. Primeiramente, muitos de vocês ficaram horrorizados com o fato de que meus pais esperavam que eu ajudasse Sylvia enquanto eles ficavam de braços cruzados. Não diria que eu estava horrorizada, mas, sim, muito irritada. Falamos sobre tudo, e agora entendo exatamente o que estavam pensando quando expulsaram Sylvia de casa. Acontece que meus pais estão completamente fartos de Sylvia. Eu já tinha mencionado que ela tem 25 anos e nem sequer tem um emprego decente. Meus pais foram compreensivos com ela e tentaram ser menos rígidos, pois perceberam que o estilo de criação severo não estava funcionando. Com a minha ausência e falta de contato, eles tentaram de tudo para garantir que a outra filha deles não os deixasse também. Sylvia aproveitou a situação ao máximo e os explorou sem limites. Meus pais já estavam cansados das atitudes dela e prontos para colocá-la para fora de casa. Na verdade, eles já tinham se sentado com ela e dito que ela precisaria sair muito antes de ela ficar grávida. Sylvia estava sempre discutindo com eles e, de repente, abandonava seus empregos, alegando que estava sendo maltratada no trabalho. Depois começou a insistir que eles não poderiam expulsá-la, pois ela ficaria sem ter onde morar. Meus pais decidiram deixá-la ficar até que conseguisse um novo emprego, mas passaram-se 2 meses e ela continuava arrumando desculpas para não trabalhar. Era sempre algo como o salário é baixo, a economia está ruim, ou hoje tem um episódio novo da minha série favorita. Meus pais estavam se preparando para tentar expulsá-la pela segunda vez quando ela apareceu com uma surpresa, a gravidez. Isso interrompeu os planos deles imediatamente. Inicialmente decidiram que deixariam Sylvia ficar e cuidariam do bebê,
para que ela pudesse ter uma chance de organizar sua vida. Estavam dispostos a apoiá-la, contanto que ela tentasse colocar a vida nos eixos. Queriam fazer as coisas de forma diferente do que fizeram comigo. Mas Sylvia tinha outros planos. Ela disse aos meus pais que não voltaria a trabalhar enquanto estivesse grávida, pois trabalhar poderia machucar o bebê, assim como, segundo ela, aconteceu comigo. Sim, aparentemente ela disse isso. E depois as pessoas se perguntam por que não quero ajudá-la. Claro, meus pais disseram que não poderiam sustentá-la e ao filho dela de graça. A solução da minha irmã para esse problema foi dizer à minha mãe que ela deveria arrumar um emprego. Para contextualizar, minha mãe teve que deixar o trabalho há 3 anos porque agora está parcialmente incapacitada. Ela tem muitos problemas de saúde, e trabalhar seria algo muito difícil para ela. Mas Sylvia não se importa. Ela quer que nossa mãe se mate de trabalhar apenas para que possa se aproveitar dela e ainda fazer com que crie seu filho. Nesse momento, meu pai ficou muito bravo e disse a Sylvia que ela não era mais bem-vinda na casa deles, dando-lhe 2 semanas para sair. Eles até entregaram um aviso formal de despejo. Sylvia, claro, não levou isso a sério. Achou que eles estavam apenas blefando. Que bom que ela não joga pôquer, porque claramente não entende quando a situação é séria. Meus pais me contaram que sabiam que ela se aproveitaria dele se lhe dessem a menor chance, então decidiram cortar o problema pela raiz. A razão pela qual pediram minha ajuda foi porque se sentiam mal pelo bebê. Sabiam que eu poderia ajudar a criança enquanto estabelecia limites firmes com Sylvia. Além disso, por algum motivo estranho, pensaram que eu poderia influenciar e inspirar Sylvia a retomar sua carreira. Tudo o que queriam de mim era que eu a orientasse e lhe oferecesse algum apoio para que, ao menos, a criança estivesse cuidada. Lembrei-lhes que ainda não quero saber de Sylvia. Não é meu problema que ela tenha engravidado. Dar qualquer apoio seria inútil, porque Sylvia nunca mudará enquanto as pessoas continuarem ajudando, mesmo ela não fazendo nenhum esforço por conta própria. Sei que a criança é inocente, mas também não seria justo que eu ajudasse minha irmã só porque ela ficou grávida. Meus pais finalmente entenderam minha perspectiva e se desculparam por tentarem me envolver. Tentamos pensar em soluções, mas realmente não conseguimos encontrar uma maneira de ajudar o bebê. Atualização 3. Olá! Levei em consideração todas as sugestões de vocês e decidi marcar uma pequena reunião com minha irmã. Liguei para meus pais e disse que precisávamos organizar uma espécie de reunião familiar para resolver esse problema. Precisamos tentar fazer com que Sylvia entenda que não pode depender dos outros para criar seu filho e que precisa assumir alguma responsabilidade nessa situação, mais precisamente toda a responsabilidade. Sei que provavelmente não seja uma boa ideia me envolver nisso, mas não consigo parar de pensar no destino da minha sobrinha ou sobrinho. Não importa o que aconteça, a criança é um membro da família e tem uma ligação comigo. Meus pais estão extremamente preocupados e se sentem culpados, afinal, é o neto deles também. Sabem que minha irmã definitivamente não é uma mulher muito inteligente, então temos medo de que ela tome um caminho errado se a deixarmos sozinha novamente. Sim, ela é uma mulher adulta e responsável pelas consequências das próprias más decisões, mas aqui há um bebê envolvido. Alguns de vocês compartilharam histórias assustadoras sobre as coisas que tiveram que fazer por desespero, porque não sabiam como sobreviver com um filho. Definitivamente não quero que minha sobrinha ou sobrinho enfrente essas situações. Quanto à minha irmã, esse é um problema completamente à parte. Atualização 4. Olá! Recebi muitas mensagens diretas perguntando como foi a reunião, então vou fazer uma atualização aqui para facilitar. Espero que todos que queriam saber o que aconteceu considerem esta atualização útil. A reunião familiar nos deu informações suficientes para entender que Sylvia não está disposta a cooperar nem aceitar nossas sugestões de forma alguma. Meus pais e eu nos sentamos com minha irmã na semana passada. Sylvia estava muito ansiosa para voltar para casa e conversar conosco. Acho que ela estava convencida de que a aceitaríamos de volta de braços abertos e talvez até esperasse algumas desculpas da nossa parte. Ela provavelmente acreditava que meus pais simplesmente a deixariam voltar para casa e que eu contribuiria com suas despesas ou algo assim, mas isso não foi o que ela encontrou. Por isso minha irmã ficou extremamente surpresa e irritada quando meus pais e eu propusemos um plano com várias condições. O plano era que Sylvia ficaria na casa dos meus pais enquanto procurava um emprego. Minha mãe cuidaria do bebê assim que ele nascesse, para que Sylvia não precisasse se preocupar com isso. Sylvia teria que pagar aluguel aos meus pais 3 meses depois de conseguir um trabalho. Isso era para garantir que ela não abandonasse o emprego após 3 meses, algo que já fez antes. Ela também precisaria pagar aluguel e contribuir com os custos do mercado. Quando o filho dela completasse 1 ano, Sylvia teria que se mudar e encontrar seu próprio lugar para morar. Minha mãe continuaria ajudando a cuidar da criança, mas, no final das contas, a responsabilidade seria toda dela.
Se você está se perguntando qual seria meu papel nisso, bem, nenhum. Eu só estava ali como intermediária. Meus pais e eu achávamos que estávamos sendo mais razoáveis do que ela merecia, mas Sylvia não viu as coisas dessa forma. Ela explodiu de raiva e começou a gritar, dizendo que havíamos planejado arruinar sua vida ao tentar transformá-la em uma pessoa responsável. Minha irmã literalmente exigiu que a alimentássemos e a abrigássemos de graça, junto com o filho dela. Depois, virou-se para mim e disse que eu deveria ajudá-la com pelo menos metade do meu salário. Aparentemente, eu deveria dar metade da minha renda para que ela pudesse viver tranquilamente sem trabalhar. Se ela não estivesse grávida, a reunião teria terminado de forma muito diferente para ela. Fizemos o possível para manter a calma porque lidar com minha irmã agora é extremamente difícil. No final, ela saiu de casa furiosa e ameaçou nos impedir de ver o filho dela se não fizéssemos o que ela queria. Meus pais estão de coração partido e confusos. Eu acho que meus pais foram bastante generosos com a oferta, mas ela decidiu rejeitá-la e ainda redobrou suas exigências. Ninguém vai enviar dinheiro para ela só para que possamos ver o filho dela, especialmente eu. Nem sequer sabemos onde ela está morando, e ela continua se recusando a falar com meus pais, a menos que aceitem fazer exatamente o que ela exige. Ela está tratando essa situação como se fosse um sequestro emocional. Eu já desisti. Lamento muito pela vida que o filho dela terá, mas neste ponto, não há mais nada que eu possa fazer por ela. Não vou dar dinheiro nem me envolver mais nisso. Agradeço a todos que ofereceram conselhos e me deram orientação sobre esse problema, mas parece que este é o fim. Atualização 5. Olá! Se estou publicando novamente, significa que a atualização anterior não foi realmente a última. Porém, com o que tenho para contar, seria muito errado da minha parte deixar vocês sem essa informação. Ainda assim, prometo que será uma atualização breve, mas ao mesmo tempo bastante impactante. Minha irmã tentou vender o futuro bebê dela. Não é como se ela tivesse publicado isso na internet para testar o mercado, mas ela conversou com um dos nossos primos, que junto com sua esposa, não conseguiu ter filhos, e basicamente ofereceu o bebê. No início, ele achou que ela simplesmente queria dar o bebê em adoção, mas essa ideia foi descartada quando ela pediu $35.000 em troca. Nosso primo não aceitou nada disso. Em vez disso, ele veio correndo nos contar porque, além da oferta, que já é algo extremamente preocupante, ele disse que viu minha irmã em um estado bastante ruim. A pele do rosto dela estava muito deteriorada, como se estivesse doente ou algo assim. Como cortamos contato com ela? Ou ela cortou contato conosco? Dependendo de como você preferir ver, ninguém sabia nada sobre ela até esse momento. É uma atualização um pouco assustadora. Pelo bem do bebê, certamente trarei uma nova atualização se surgir algo novo com relação a Sylvia ou ao bebê. Não vou deixar vocês sem notícias, embora eu desejasse que esta fosse a última atualização. Atualização 6. Olá! Muita coisa aconteceu nesses longos meses, então tenho uma atualização um pouco extensa para compartilhar com todos vocês. Antes de começar, quero dizer que o bebê está bem saudável, para que vocês não se preocupem enquanto eu relato tudo o que aconteceu com minha irmã Sylvia e a bebê, porque sim, é uma menina. Minha irmã foi presa após uma série de eventos e agora já foi liberada. Ela foi presa por tentar vender drogas, mas nem foi só vender. Ela também estava consumindo, inclusive durante a gravidez. Sabemos disso porque ela mesma confessou como parte do acordo para ser internada em uma clínica de reabilitação. Ela disse que apenas fumava, mas o juiz ordenou que fosse internada por um tempo. Somente depois de demonstrar que havia se recuperado, ela conseguiu evitar uma pena de prisão. Antes disso, ela também tentou vender conteúdo na internet, mas parece que não teve muito sucesso, já que passou para seu segundo empreendimento entre aspas. Agora, Sylvia saiu da clínica e está em melhor estado, embora ainda não fale conosco e nós também não tenhamos pedido para que o faça. Acho que está tudo bem assim. Não sei se posso dizer o mesmo dos meus pais. O que realmente me importa em tudo isso é minha sobrinha, e ela está bem, apesar de tudo. Provavelmente porque não está sob os cuidados da minha irmã. Após tudo o que aconteceu, os serviços de proteção à infância intervieram, e minha sobrinha foi entregue ao meu primo e à esposa dele para que cuidassem dela. Com o tempo, minha irmã decidiu abrir mão da maternidade e assinou os papéis para entregá-la para adoção. Desta vez, ela não pediu dinheiro, porque isso certamente não seria bom para seu caso. Acho que o fato de ter dado sua filha para adoção fez com que o juiz perdoasse a pena de prisão. Também foi necessária a assinatura do pai biológico, mas ele não pensou duas vezes antes de assinar. Agora, meu primo é oficialmente o pai da minha sobrinha, e ela permanece na família. Acredito que isso é o suficiente para dizer que este é um bom final para todas as pessoas que realmente me importam. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções.
Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.